Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Victor aqui da Medline e hoje a gente vai começar uma nova série, né, falando sobre neurologia, a primeira aula sobre cefaleia primária, beleza? Mas antes de começar a aula, eu te peço um favor, se inscreve no canal aí, deixa o like e compartilha para o seu amigo que também está tendo essa matéria com você, beleza? Bora, vamos para a aula. Fala pessoal, então vamos lá começar a falar sobre cefaleia primária. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é o conceito de cefaleia, né? Cefaleia é todo o processo doloroso referido no segmento cefálico, beleza? O qual pode originar-se em qualquer das estruturas faciais ou cranianas, beleza? Então, resumindo, é dor na cabeça. É, Na cefaleia, a gente pode dividir ela em cefaleia primária e cefaleia secundária. O que seria uma? Cefaleia primária é quando a cefaleia é a própria doença da pessoa. Beleza? Enquanto que na cefaleia secundária, a cefaleia não é a doença. Ela é um sintoma de uma doença. Como, por exemplo, que a gente vai ter aula de cefaleia secundária, hemorragia subaracnoide, em que teve um extravasamento do sangue e o paciente também vai ter uma dor de cabeça. Essa cefaleia é secundária à hemorragia subaracnoide. Tudo bem? Agora, nessa aula, a gente vai falar das cefaleias primárias, beleza? Três especificamente. Vamos falar da enxaqueca, vamos falar da cefaleia tensional e a gente vai falar também da cefaleia insalvas, que a dor de cabeça é a própria doença da pessoa. Aqui a gente vai ver alguns padrões de cefaleia que nós temos. A gente tem o crônico progressivo, né, que ao longo do tempo a dor de cabeça ela vai aumentando de intensidade. A gente tem as agudas recorrentes, que são um pico bem agudo, bem doloroso, mas que depois some rapidamente e depois pode voltar e sumir de novo. A gente tem um crônico não progressivo, que é a pessoa que tem sempre uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça ela não muda muito de padrão, beleza? O paciente às vezes pode sentir um pouco menos, um dia um pouco mais, mas a dor assim, basicamente é sempre a mesma. E a gente tem a aguda emergente. Essa aqui é a que a gente vai falar também nessa aula, que são as cefaleias em trovoada, que é o paciente não estava sentindo dor de cabeça e do nada ele está sentindo a dor de cabeça mais forte da vida dele. Ou até mesmo o paciente que está com uma dor de cabeça ali, só que tipo assim, teve uma mudança de padrão e ela mudou de intensidade de 0 a 10 muito rapidamente. São as agudas emergentes. Essa aqui a gente tem que tomar muito cuidado, beleza? Porque pode ser ruptura de aneurisma e por conta de uma hemorragia subaracnoide. Isso aqui a gente vai falar na aula de cefaleia secundária, beleza? Primeira coisa importante quando o paciente ele chega no seu ambulatório se queixando de cefaleia é você descartar os sinais de alarme, beleza? Por quê? Porque os sinais de alarme você descartando ele, você vai descartar causas secundárias, cefaleias secundárias, beleza? Então, se o paciente não tiver presença de nenhuma desses sintomas, você descarta cefaleias secundárias e você pensa em cefaleias primárias, tudo bem? Quais são os sinais de alarme que a gente vai falar aqui? O primeiro é o início abrupto, né? Como eu disse para vocês, a cefaleia entrovoada. A cefaleia que é o quê? Que é com esse aspecto aqui, olha, agudo emergente, tudo bem? Então, esse tipo de cefaleia me sugere um tipo de cefaleia secundária. Então, a gente deve ser descartada. Até mesmo os pacientes que relatam, doutor, eu sempre tive dor de cabeça, mas hoje a dor de cabeça piorou. Teve mudança do padrão, também é uma coisa que você tem que se pensar em casos de cefaleia secundária, beleza? Déficit focais, febre também, nós temos que pensar principalmente em meningite, tudo bem? Qualquer alteração do nível de consciência não é comum, né, gente? O paciente está com cefaleia, eu estou com cefaleia aqui, e se ele tiver alteração do nível de consciência, você tem que investigar, você tem que pensar em outras causas secundárias, beleza? Não é algo simples essa cefaleia. Início abrupto após atividade física, também pensar. Rigidez de nuca, que também fala a favor de meningite. Então, se você encontra, por exemplo, um paciente que ele tem cefaleia, ele está com febre, ele está com sinal de rigidez de nuca, ele está com Kernicke e Brudzinski positivo,
pô, você tem que pensar em meningite, você tem que fazer punção de líquor nesse paciente. Vamos ter uma aula também sobre meningite aqui no canal e eu vou entrar mais em detalhes sobre isso, beleza? Pacientes também que têm cefaleia menor que 5 anos e maior que 50 anos também devemos pensar em tipos de cefaleia secundária. É um sinal de alarme. Um idoso de 70 anos com dor de cabeça não é algo normal, né, gente? Então a gente tem que fazer essa uma investigação, tudo bem? Paciente também, isso aqui é muito interessante, paciente imunossuprimido que tem HIV, gestante, esses pacientes também você tem que pensar em causas secundárias, você tem que fazer uma investigação melhor nesse paciente, beleza? Então, esses são os sinais de alarme, são vários, né? São 10 sinais de alarme. Vitor, eu não consigo gravar os 10, eu prefiro gravar com mnemônico. Tem um mnemônico, né, lá no Up to Date, que é o Snoop 10, né? Aqui são os mnemônicos para vocês tentarem gravar um pouco, né? De S, vem de quê? De sintomas sistêmicos. N, vem de quê? De história de neoplasia, fala a favor de cefaleia secundária, né? Cefaleia por conta de neoplasia. O outro N, déficit neurológico. O outro, de older, de idade, né? Menor que 5 anos, maior que 50, enfim. É um mnemônico, né? Para vocês tentarem decorar. Vitor, mas também é muito, cara. Eu não consigo gravar isso. Então grava os principais. Aí tem o Snoop 4, beleza? O Snoop 4 fala basicamente dos sinais de alarme mesmo que eu acabei de falar para vocês. O S vem de sintomas sistêmicos, principalmente a febre. O N vem de sintomas neurológicos. O primeiro O, ele vem de início tipo abrupto, beleza? De cefaleia entrovoada, aquela cefaleia que vai de 0 a 10 rapidamente. O outro, ele fala de idade, beleza? Menor que 5 anos e maior que 50 anos. A gente tem que pensar em casos de cefaleia secundária, beleza? É a pior, o outro P, pior dor de cabeça da que eu já tive. É um outro P que você tem que pensar e é um sinal de alarme. Tem o outro P de posicional, que dor de cabeça que piora em uma determinada posição. Isso a gente vai ver que fala a favor de algumas cefaleias de causas secundárias, que a gente vai ver aqui futuramente numa próxima aula. Enfim, é importante que vocês saibam os sinais de alarme, beleza? Descartando-os somente, descartando os sinais de alarme, você vai pensar nas cefaleias primárias. Agora, se o paciente apresentar algum sinal de alarme, você vai ter que pensar em cefaleias secundárias também. Você não vai poder descartar elas totalmente, beleza? Vamos falar então da primeira cefaleia primária que nós temos aqui, que é a enxaqueca, beleza? Gente, a enxaqueca ela é a cefaleia, a dor de cabeça, né? A cefaleia primária que a gente mais encontra no consultório. Não é a mais prevalente, beleza? A mais prevalente é a cefaleia tensional, beleza? Só que a enxaqueca, ela é a que mais o médico vê. Por quê? Porque ela gera incapacidade. A pessoa que está com cefaleia, que está com enxaqueca, está com migrânia, a pessoa ela não consegue sair de casa, ela tem sensibilidade à luz, sensibilidade a sons, barulhos altos, ela fica mais de cama, mais de molho, beleza? E aí ela procura muito ao médico pela forte dor de cabeça que a pessoa sente. Acomete muito mais mulheres. O paciente também pode apresentar pródromos, que são sintomas, como, por exemplo, sede. O paciente pode estar bocejando, o paciente pode ter fotofobia, o paciente pode ter é, problemas auditórios, sons altos podem atrapalhar ele também, beleza? Náusea, vômito, são sintomas que o paciente pode ter juntamente com a migrânia, tudo bem? Além disso, a migrânia, ela pode ter presença de aura. Não é comum. O mais comum, gente, é a gente ter enxaqueca e migrânia é a mesma coisa, tá? Mas o mais comum é a gente ter enxaqueca ou migrânia sem aura, beleza? Esse é o mais comum. Agora, existem pessoas que podem ter migrânia com aura, e isso deve estar escrito lá no seu diagnóstico, se é migrânia com aura ou sem aura. Por quê, Vitor? Porque os pacientes que apresentam migrânia com aura são pacientes que têm maior chance de ter o quê? AVC, tem o maior risco de ter um AVC. E isso deve estar escrito no prontuário do paciente. Até porque, se esse paciente, como acomete principalmente mulheres, você deve encaminhar esse paciente para o ginecologista
para ver a necessidade de, muitas das vezes, tirar o anticoncepcional que apresenta estrogênio, por exemplo, caso ela tome, né? Então, é interessante por conta disso você especificar, porque migrânia com aura são casos mais graves, beleza? E o que que é aura, Vitor? Aura são sintomas, normalmente são sintomas mais visuais, beleza? Em que a pessoa ela começa a sentir meio que flechos de luz, é, na visão dela. Isso dura de 5 a 60 minutos, beleza? E aí ela vai chegar com essa queixa: doutor, eu tô com essa dor de cabeça e a minha vista também fica meio clareando assim. Isso é aura, tudo bem? E a gente precisa especificar isso no prontuário. Alguns critérios diagnósticos de migrânia que é importante a gente entender aqui para conseguir pensar nesse diagnóstico é o quê? A primeira coisa é o paciente vai ter pelo menos 5 dores de cabeça com esse padrão. E qual é o padrão, Vitor? A migrânia, gente, ela dura em torno de 4 horas, mas ela pode durar até 72 horas. Vitor, preciso gravar do tempo? Precisa, gente, porque o tempo vai ser um bom norteador para você pensar em algum tipo de cefaleia primária, beleza? Porque o tempo das outras cefaleias primárias são diferentes. No caso da migrânia, dura entre 4 a 72 horas. Isso em prova é muito cobrado, então é interessante que vocês saibam disso. Além disso, como que é a dor da enxaqueca? Normalmente é uma dor unilateral, é uma dor pulsante, ou seja, latejante, é uma dor de intensidade moderada a alta intensidade, ou seja, o paciente ele vai ter incapacidade funcional, ele não vai conseguir trabalhar, ele não vai conseguir ter uma conversa, porque essa dor está gerando incapacidade nele. Então o paciente quer fazer o quê? Quer ficar de molho na cama, quietinho, num ambiente de penumbra, num ambiente silencioso. Beleza? Pode ser agravado com atividade física. Você vai ver que o paciente que está com enxaqueca, se você chama ele para fazer atividade física, ele não quer porque piora. Então, por isso que ele prefere nem caminhar, ficar em casa mesmo, quieto. Durante essas dores de cabeça, o paciente pode apresentar outros sintomas, beleza? Como náusea, como vômito, como fotofobia, né? Sensibilidade à luz, né? A luz vai fazer com que a dor de cabeça dele piore. Fonofobia também, então ele quer um ambiente quieto, tudo bem? Só que você só vai pensar nisso, beleza, gente, isso aqui é migrânia. Por quê? Porque tem todas essas características aqui. Só que lembra que você tem que o quê? Descartar os sinais de alarme, beleza? Descartando os sinais de alarme e o paciente apresentando essa clínica aqui, beleza? Você pode fechar o diagnóstico de migrânia, tá? Lembrando, gente, não, o paciente não lê o livro, ele não vai vir para você exatamente com todos esses sintomas, mas o paciente pode, por exemplo, estar com uma localização unilateral e uma dor e uma qualidade pulsante. Isso já é, segundo o UpToDate, classificado como uma migrânia. Lembrando que ele tem que ter pelo menos 2 desses sintomas abaixo que eu expliquei para vocês. Então, o paciente pode estar com migrânia com uma dor mais leve? Pode, mas é unilateral e é pulsátil. Então, você não pode descartar a migrânia só por ter uma dor leve, beleza? Mas ela pode ter todas essas características aqui que eu citei para vocês. Falando da cronologia, a gente divide em migrânia episódica infrequente, né, que acontece menos de 2 vezes, né, 2 ou menos vezes durante um mês. A gente tem a migrânia episódica frequente, que ela acontece 3 ou mais vezes ao longo do mês. E a gente tem a crônica. A migrânia crônica é aquele paciente que tem pelo menos 15 crises de enxaqueca ao longo do mês por pelo menos 3 meses. Aí a gente já vai classificar isso como uma enxaqueca de característica crônica. Beleza? É importante nós citarmos também a cefaleia por abuso de medicamento. Existem pacientes que abusam de analgésicos e esses analgésicos podem causar dor, dor de cabeça no paciente, que vai ter uma característica muito semelhante com a enxaqueca. Então, durante a história clínica, durante a anamnese, você tem que ver o uso de medicamento. Porque se o seu paciente ele traz uma queixa e ele fala que ele toma muito analgésico, toma muito, por exemplo, dipirona, você não deve excluir que essa cefaleia pode ser por conta do abuso de analgésico, beleza? E aí, como é que eu vou tratar essa cefaleia? Como é que eu vou tratar cefaleia, que é a dor de cabeça?
Se a causa da dor de cabeça é o analgésico, você vai ter que fazer o desmame do analgésico. Só que quando você vai fazer um desmame do analgésico, para ajudar isso, para o paciente não sentir dor, você pode dar, por exemplo, uma prednisona para o paciente, beleza? E aí fazendo o desmame inicial do analgésico, beleza? A enxaqueca, gente, a migrânia, ela apresenta alguns gatilhos, beleza? Normalmente, assim, ela pode começar por conta de um fator específico, que pode ser o quê? O estresse, pode ser a alteração dos níveis de estrogênio, por isso que o acometimento das mulheres é muito maior. Estímulos visuais, então aquela pessoa que às vezes viu um filme que é muito claro, ou até mesmo que às vezes você fica muito tempo de frente para o computador com uma claridade muito forte, isso pode causar enxaqueca. Mudança climática também, pessoa que fica muito tempo sem comer, pessoa que bebe vinho ou bebe uma outra bebida alcoólica pode causar enxaqueca. Distúrbios do sono, então às vezes a pessoa chega e fala: Nossa, doutor, além da dor de cabeça, não consigo dormir direito. Você tem que pensar se ela não dorme direito por causa da dor de cabeça ou ela já não dormia direito e isso desencadeou a dor de cabeça. Então é uma coisa que você tem que se pensar, beleza? E qual é o tratamento, gente? Então, a gente já falou aqui da clínica e agora a gente tem que falar dos tratamentos. Os tratamentos, a gente tem dois: tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico. O tratamento não farmacológico, primeira coisa, realizar o diário da cefaleia. Gente, isso aqui é muito importante, por quê? Porque às vezes o paciente ele não vai conseguir relatar qual que é o gatilho dele. Doutor, eu tô com enxaqueca. Tá, mas você fez alguma coisa diferente nessas várias enxaquecas que você já teve? Doutor, não sei. Não sei. Então, faz o diário da cefaleia, porque sempre que você tiver uma dor de cabeça, você vai anotar naquele diário: ó, eu tô com uma dor, essa dor é grave, essa dor só pega um lado da cabeça, e eu tive essa dor porque eu fiquei mais de 12 horas sem comer. E aí, toda vez que ele tiver essa dor, você vai ver que tem uma relação, por exemplo, com o jejum. E aí você vai saber que o gatilho daquela enxaqueca é o jejum. E aí, o segundo tratamento não farmacológico é avaliar e tratar o gatilho. E aí você fala, beleza, segundo o diário dessa falha que você está me trazendo, o que está desencadeando a sua enxaqueca é o jejum. Então, evite ficar em jejum, leve alguma fruta para você comer, se você trabalha 12 horas e não consegue comer lá. Então, a gente já consegue tratar o gatilho, sabendo qual é. Beleza? Às vezes o paciente não sabe, por isso da importância também do diário da cefaleia. Higiene do sono, gente, importantíssimo também, porque a gente sabe que muita gente dorme mal. Beleza? Muita gente às vezes dorme mais tarde, toma cafeína muito tarde. Então, esse tratamento não farmacológico é extremamente muito importante, gente, para a vida de vocês. Não só para quem está tendo enxaqueca, para todo mundo. Todo mundo tem que estar com uma higiene do sono adequada, porque a falta de sono, um sono de mal qualidade, isso vai causar vários problemas no seu corpo. Desregular completamente o seu ciclo circadiano. E, falando no caso das cefaleias, ela pode sim dar enxaqueca no paciente. Você vai ter que fazer o paciente fazer atividade física, né? É importante o paciente, não na crise, né, gente? Na crise a gente sabe que a atividade física do paciente ele não consegue fazer, porque a dor é muito intensa. Você corrigindo a crise do paciente, você vai falar para ele fazer atividade física, porque isso pode diminuir a incidência de ele ter novas enxaquecas. Tudo bem? Terapia psicossocial também é importante, porque algumas enxaquecas podem estar correlacionadas com depressão, com ansiedade, beleza? Com estresse. Então é importante uma terapia psicossocial, não só para quem está, pelo menos para mim, né? Não só para quem está com enxaqueca, mas eu acho que é interessante para quem puder fazer uma terapia é importante como um todo, pensando no todo, mas nos pacientes que têm enxaqueca, que você vê que é um paciente estressado, que tem vários problemas no trabalho, você não pode descartar isso, tá? Você tem que aconselhar ele para um tratamento psicossocial, beleza? Avaliar o anticoncepcional, principalmente para aquelas mulheres que têm, por exemplo, aura, que têm migrânia com aura e tomam anticoncepcional combinado de progesterona e estrogênio. Então você deve mandar essa mulher para o ginecologista para trocar o anticoncepcional, porque o estrogênio vai ser contraindicado para essa mulher, porque se ela já tem enxaqueca com aura, o que já predispõe o risco de ter AVC, o que aumenta o risco de ter AVC, se eu ainda dou estrogênio para ela, o risco de AVC aumenta ainda mais.
beleza? E avaliar também o abuso de analgésico para você tentar descartar aquela enxaqueca, né? Aquela cefaleia, como eu disse para vocês, por abuso de medicamento. Tudo bem? Falando aqui um pouco da higiene do sono, e eu deixei um slide especificamente falando sobre isso, porque eu acho que isso é muito importante. Eu acho que as pessoas não, às vezes não sabem como é o tratamento completo da higiene do sono e acabam, às vezes, muitas das vezes, negligenciando a higiene do sono. Isso aqui, gente, se vocês puderem fazer também, é extremamente importante, tá? Mas para a pessoa que também está com enxaqueca, você deve aconselhar ela a fazer todos esses processos. A primeira coisa é o quê? Quando a pessoa acordar, ela tem que se expor à luz natural, porque a gente tem um relógio biológico do nosso corpo em que ele é ativado somente quando os nossos olhos entram em contato com a luz solar, e não é luz artificial. Não adianta você acordar 8 horas da manhã e ficar com as janelas fechadas olhando só para o seu celular. Você tem que abrir as janelas, você tem que tomar um café da manhã assim, tomando, não precisa ficar de cara para o sol, mas você tem que estar pegando luz solar nos seus olhos. Isso é importante para o seu cérebro entender que você acordou, beleza? Cafeína depois das 13 horas também não, porque isso vai prejudicar você iniciar o seu sono, beleza? Antes de dormir também, diminuir luz branca, né? Dar preferência para as luzes mais quentes, né? Os próprios celulares hoje em dia eles já fazem isso. Dormir e acordar sempre no mesmo horário, isso é uma coisa extremamente importante, difícil de ser feito, mas é importante para você regular o seu ciclo circadiano. Diminuir as atividades intelectuais também antes de dormir, porque, Vitor, eu estudo à noite. Cara, infelizmente, essa parte você não vai conseguir fazer, mas você fazer com que o seu cérebro ele fique relaxando mais no período da noite, isso facilita com que você pegue no sono, beleza? Então assistir aquela série que não tem adrenalina, aquela série mais lentinha, de 20 minutos cada episódio, é interessante você fazer. Beleza? Cama, né? Só para dormir e ter relação sexual. Então você que está aí na cama, estudando, vendo esse vídeo, na cama, isso não é interessante, porque o seu cérebro ele não entende que a cama é só para dormir, beleza? Ou para fazer relação sexual. Ele entende que também é para estudar. Então, às vezes, você deita na cama e não tem sono, porque o seu cérebro ele está condicionado a entender que a cama não é só para dormir, entendeu? Não comer muito também, né, antes de dormir, porque ou você dorme, né, ou seu cérebro descansa quando você está dormindo, ou você vai fazer a digestão daquilo que você comeu. Então, comidas mais leves é interessante você fazer à noite e fazer atividade física, gente. É importante porque ajuda na uma boa higiene do sono também. Então, essas são medidas que todo mundo deve fazer, beleza? Todo mundo. Não só para quem não está com enxaqueca, não só para quem tem enxaqueca, até para quem não tem, é importante para a vida de vocês. Agora, falando do tratamento farmacológico, eu até botei aqui um tratamento não farmacológico ainda, que é um ambiente adequado, tá? Quando você for tratar esse paciente, você tem que deixar esse paciente em um ambiente com pouco barulho, um ambiente que não tenha muita claridade, até porque ele tem fotofobia, fonofobia, então você tem que deixar ele num ambiente mais adequado para ele. O paciente está com dor, não tá, gente? Então você pode dar, por exemplo, analgésicos para ele, beleza? Se o paciente está numa crise muito forte, você vai dar analgésico endovenoso. Se ele não tiver uma crise muito forte, ele está com dor, mas você não precisa, não está com tanta dor, ele consegue tomar o via oral, você vai dar um analgésico via oral. A mesma coisa com os anti-inflamatórios, beleza? Você pode dar um anti-inflamatório com um analgésico sem problema, principalmente na crise, beleza? Você vai dar tanto uma dipirona endovenosa para ele, como, por exemplo, naproxeno endovenoso também durante as crises, isso não tem o menor problema. Existe uma classe chamada classe dos triptanos, beleza? Nós temos o sumatriptano, naratriptano, que são classes mais específicas da enxaqueca, beleza? Elas tratam, caso ao analgésico e o anti-inflamatório ele não cuide do recado, o paciente ainda sente dor, você pode dar os triptanos, beleza? Porque eles são remédios que tratam mais especificamente as enxaquecas, tá? E antieméticos, né, gente? Porque eu falei que a pessoa vai ter náusea, vai ter vômito, você não vai deixar ela vomitando ali no hospital, você pode dar um Plasil, um diminuidrato, para evitar que ele vomite ali, tudo bem? Até porque ele está com náusea, está com vômito, então é mais um tipo de tratamento farmacológico que você deve fazer no paciente, tá? Tratamento profilático. O que é isso? É aquela pessoa, gente, que
tem enxaqueca direto. Então, tem 4 ou mais crises de enxaqueca por mês, beleza? É aquela crise de enxaqueca. Quando eu dou o remédio não funciona mais nela, ou tem falha terapêutica, ou às vezes ela tem alergia aos tratamentos que tratam a enxaqueca. Então, se ela tem alergia, por exemplo, ao tratamento que trata a enxaqueca, o que que eu vou ter que fazer? Evitar que ela tenha enxaqueca. Então, eu vou fazer o tratamento profilático. Existem aqui botei 8 opções aqui que são considerações segundo o UpToDate de pessoas que devem receber o tratamento profilático, beleza? O slide vai ter disponível para vocês aí, e aí para vocês darem essa decorada que é importante, tá? Porque isso cai bastante em prova, beleza? Normalmente o que cai mais em prova é aquela pessoa que já teve mais de quatro crises no mês, beleza? Mas não necessariamente só ter isso é um tratamento profilático. Às vezes ela pode ter menos crises, só que, por exemplo, ela é uma enxaqueca muito mais duradoura, ou o tratamento ela tem alergia ao tratamento, ela não pode tomar. Mas assim, normalmente em prova cai mais esse quadro aqui, tá bom? Então sempre prestar atenção em quantas enxaquecas ela tem no mês. Por isso, daquela cronologia para vocês, beleza? De aguda, frequente e crônica. Isso vocês têm que saber, e é importante para você fazer o tratamento que é profilático. E o tratamento profilático, gente, eu posso fazer o uso dos beta-bloqueadores, beleza? Lembrar que é uma classe contraindicada para o paciente asmático. Então, nesses casos, esses pacientes, vocês não vão dar os beta-bloqueadores, mas podem ser tratados como tratamento profilático. A gente tem os antidepressivos tricíclicos, a amitriptilina, como por exemplo, lembrar que a amitriptilina pode causar muita constipação, então você tem que falar para esse paciente fazer atividade física, beber bastante água, comer alimentos ricos em fibras e até mesmo considerar, às vezes, em um quadro que o paciente não consiga é, fazer o cocô, né? Você dá algum laxante para o paciente. O que eu quero me atentar aqui com vocês é os anticonvulsivantes, beleza? Principalmente o ácido valproico e o topiramato, beleza? Que são contraindicados para mulheres em períodos férteis, beleza? Porque isso aqui dá muito efeito teratogênico nos bebês. Então, vocês devem evitar em mulheres que estão no período fértil, porque elas podem engravidar e aí pode causar alguma má formação no bebê porque ela está fazendo uso desses medicamentos. Tudo bem? Falando agora da nossa segunda cefaleia primária, nós temos a cefaleia tensional. Gente, a cefaleia tensional é a cefaleia mais comum de todas as cefaleias, mas não é uma cefaleia que os médicos no ambulatório encontram muito. Por quê? Porque ela não gera incapacidade, beleza? É uma dor de leve a moderada, mas o paciente consegue trabalhar, o paciente consegue fazer as suas coisas do dia a dia, por isso que ele não procura o médico, mas é a mais comum. Então acontece tanto em homens quanto em mulheres, beleza? E podem ser desencadeadas também por esforços visuais, dirigir veículos ou outras situações de estresse, beleza? Estresse no trânsito pode desencadear aquela cefaleia atencional, beleza? Às vezes um trabalho muito exaustante pode causar também. Alguns critérios diagnósticos, importante a gente saber, diferente da migrânia, em que dura de 4 a 72 horas, a cefaleia tensional pode durar de 30 minutos a 7 dias. Olha que doideira, dura muito mais tempo, beleza? É uma dor bilateral, beleza? É uma dor de leve a moderada intensidade, então ela não gera incapacidade funcional. É uma dor em pressão ou em aperto, beleza? Tem uma outra característica, beleza? Não é agravada com atividade física, beleza? O paciente raramente vai ter náusea, vômito, fotofobia e fonofobia também não vai ter. Raramente pode ter até um pouco de náusea, mas assim, fotofobia e fonofobia, vocês têm que pensar realmente na enxaqueca, beleza? Então, ele não vai ter esses tipos de sintomas. E lembrando hoje, né, gente, sempre descartar o quê? Sinais de alarme, sempre descartar cefaleias secundárias, beleza? Para depois você considerar os casos de cefaleia primária, beleza? Pode ser um caso muito fácil ali, mas durante a anamnese você tem que descartar os sinais de alarme, e isso é importante. Beleza? Qual é o tratamento? O tratamento não farmacológico é o mesmo da migrânia, tá, gente? Higiene do sono, atividade física, diário da cefaleia, identificar os fatores gatilhos e tratar ele. O tratamento farmacológico, aqui a gente usa o analgésico ou anti-inflamatório, beleza? E o profilático também a gente pode utilizar principalmente os antidepressivos tricíclicos, beleza? Pode utilizar outros relaxantes musculares, antidepressivos duais,
mas a gente dá preferência para os antidepressivos tricíclicos. Então, o tratamento ele se assemelha muito ao tratamento da migrânia. E agora falando sobre a última cefaleia, né, primária, que a gente vai falar sobre a cefaleia em salvas. A cefaleia é muito comum em homens, beleza? É uma dor que acontece principalmente em períodos noturnos e pode ser desencadeada por álcool, beleza? Principalmente pelo álcool. Os critérios diagnósticos, gente, a cefaleia em salvas é muito fácil de você identificar porque ela tem sintomas muito típicos dela. Então, primeiro, a dor, ela é uma dor aqui supraorbitária, beleza? Fica aqui mais ou menos na altura, que pode ficar mais ou menos na altura da sobrancelha, mais nessa região daqui, tudo bem? Além disso, além da dor que o paciente vai ter, ele vai ter sintomas do mesmo lado, sintomas ipsilaterais. Quais são esses sintomas? Ele pode ter, por exemplo, o olho com lacrimejamento, ou uma conjuntivite, ou vai ter uma vermelhidão ocular. O paciente pode ter congestão nasal, nariz entupido, ou rinorreia, o nariz está escorrendo, edema papilbral, pode ter sudorese, o paciente vai ter irritabilidade, vai ter miose, beleza? O paciente pode ter queda da pálpebra, vai se assemelhar muito com uma síndrome de Horner até, né? O paciente pode ter a queda da pálpebra também, e o paciente vai ter inquietação. Então, são quadros muito típicos. Se você parar para analisar, eu não falei nada disso nas outras tipos de cefaleia. Então, se você vê o paciente que está com uma cefaleia que dura em torno de 15 a 180 minutos, que é o tempo, segundo o UpToDate, da cefaleia em salvas, de 15 a 180 minutos, tem esse tempo de duração de forte intensidade, o paciente está com sudorese, está com vermelhidão ocular, está com queda da pálpebra, está com sudoreico, enfim, você tem que pensar em cefaleia em salvas, beleza? É bem característico dela, não é difícil de diagnosticar, principalmente em questões de prova, beleza? Mas lembrando de que sempre descartar causas secundárias, tá, gente? Sempre descartar os sinais de alarme. Qual é o tratamento? Aqui o tratamento é um pouco diferente. Então você vê, a clínica é diferente, o tratamento aqui vai ser um pouco diferente também. O tratamento é oxigênio, você vai ofertar oxigênio a 100% para essa pessoa, beleza? Com fluxo de 10 a 12 litros por minuto em 20 minutos, beleza? Caso ela não recupere, você pode considerar também sumatriptano, subcutâneo, beleza? Pode ser nasal também, aproveitar que ela já está fazendo o tratamento com oxigênio, mas o sumatriptano, caso o paciente também não melhore com a oxigenoterapia, a gente pode adicionar o sumatriptano, que aqui também pode ser utilizado para tratamento de cefaleia em salvas. E encaminhar para o neurologista, beleza? Então, você está no seu ambulatório, você vai fazer esse primeiro passo e ver a necessidade do segundo, e aí, depois disso, encaminhar para o neurologista, para o neurologista evitar que isso aconteça de novo. E, a título de curiosidade, eu acho importante vocês saberem também, para que você evite, para você fazer o tratamento profilático da cefaleia em salvas, você tem que dar o verapamil, beleza? Então, o verapamil, ele é utilizado para tratamento profilático de cefaleia em salvas, beleza? Eu acabei esquecendo de colocar aqui no slide, mas é importante que vocês anotem isso no seu, beleza? Que pode ser questão de prova também para vocês. E aqui no último slide, gente, é um resumão para vocês, beleza? Depois vocês podem olhar ele no slide, disponibilizei eles aí para vocês aqui na descrição. E aqui eu peguei essa tabela do UpToDate, beleza? Em que ele está comparando tanto a enxaqueca, a cefaleia tensional e a cefaleia em salvas em quesito de localização, característica, aparência do paciente, duração e sintomas associados. Então, basicamente aqui é uma tabela que você deve olhar antes da prova, né? Reforçando durante os estudos, mas antes da prova, se você quiser comparar as três, dá uma olhada nesse aqui que é muito interessante, beleza? Que ele fala resumidamente das três tipos de cefaleia primária que eu falei no vídeo e compara uma com a outra, diferenciando uma da outra. E isso é importante para você saber na hora da prova. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal e manda um comentário aí se tiver alguma dúvida. Eventualmente a gente pode estar respondendo vocês, beleza? E compartilhar aí para seus amigos que também estão tendo essa matéria. Fechou? Bons estudos aí, galera. Valeu!